Porque o Biden, ele pode falar todos. Ele não fala todos porque ele fala inglês, não tem isso aí no inglês. Mas se ele falar todos... Pior que tem os pronomes neutros em inglês também, cara. eles têm também. Eles têm Só umas, não, tem só umas que coisas... eu não sei como que é, pra ser sincero. É they, né? Tem que falar tudo com they. Eu não sei como que é. Eles têm um esquema meio doido também. Pior do que o nosso, eu acho. Eles inventaram, né? Mas, por exemplo, enquanto ele faz isso daí, a política do capital norte-americano está destruindo os países no mundo inteiro. Eles estão financiando guerra em tudo que é canto, né? Você vê os ucranianos, por exemplo. Tem todo esse negócio da Ucrânia. Mas o que os Estados Unidos está fazendo é usar os ucranianos como bucha de canhão para enfraquecer a Rússia. Mesmo que a pessoa não concorde com os russos, tem que ver que é isso que está acontecendo. Porque não tem mocinho dentro de uma guerra. Os russos têm os seus interesses, os americanos têm os deles, e quem se fode mesmo é o povo ucraniano, que já morreu a centenas de milhares e perderam o país, virou um campo de batalha. E esse campo de batalha, tipo, seria melhor pros ucranianos que não tivesse acontecido a guerra. Poderia ter deixado a ocupação russa acontecer e depois lutado politicamente para isso. Eles poderiam simplesmente não ter transformado o próprio país numa arma contra os russos. Também, né? Porque o cidadão chega aqui na sua porta com um revólver, se você não tiver como se defender, você vai levantar os braços. Sim. Mas se você tiver uma bazuca, você tira ele do mapa. Tá vendo ele vindo, né? Você fala, não, aqui não. Quando a Rússia colocou mísseis em Cuba, foi uma crise mundial, né? Por que seria diferente quando é inverso, né? Os russos naquela época, inclusive, estavam se defendendo da mesma coisa que está acontecendo na Ucrânia, porque os norte-americanos colocaram mísseis balísticos na Turquia. Entendi. Por isso eles colocaram em Cuba. Pode crer. Aí eles negociaram tudo, os norte-americanos acho que retiraram os mísseis da Turquia, eles se retiraram de Cuba, os cubanos ficaram na mão. Se fuderam, embargo. Os turcos ficaram na mão também, porque... Né? Eles entraram na OTAN depois, né? Eles estão na OTAN, o que é ruim, né? Porque se tiver uma guerra com a Rússia, esse pessoal vai pagar caro, né? A Turquia, se diz. Turquia, a Turquia Polônia. parece ser dentro do grupo OTAN os que mais estão falando, vamos deixar disso, acaba com essa guerra aí, vamos parar com isso aí. Eles estão mudando de lado. Tem muita gente mudando de lado, abandonando os norte-americanos. Vamos ver se esse movimento... Eu acho um absurdo a Europa não se revoltar quando... Eu sei que isso aí não é provado ainda, mas é muito provável que os próprios americanos destruíram o Nord Stream, né? Ou seja, eles fizeram um ataque a algo da Europa. Essa é certeza absoluta, que foi a OTAN que fez isso aí. Sim, eu também acredito nessa versão das coisas, né? Mas como é guerra mundial, ninguém sabe a verdade de verdade. Eles estão isolando economicamente a Europa para que a Europa passe a depender ainda mais deles. Por exemplo, não sei se você acompanha esse negócio, a campanha que fizeram contra o Catar na Copa, dos 65 mil trabalhadores que morreram. Não fiquei por dentro disso. Hein? Fizeram toda uma campanha maluca, porque essas campanhas são todas loucas. Falaram que na construção dos estádios da Copa, no Catar, teriam morrido 6.500 operários. Eu ouvi isso daí, eu não sei de nada, não estou no Catar, mas eu falei, se morreram 6.500 operários, isso é a construção civil mais destrutiva do universo. Sim. Porque matar tanta gente assim, se morrer 20 é uma calamidade, mas digamos assim, é normal, é um parâmetro normal. Sim, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Pode acontecer, se as empresas não tomarem as medidas. Acidentes, 6.500 é impossível. E era tudo mentira. Mas fizeram toda uma campanha. Agora, por que eles fizeram essa campanha? Aí eu li uma matéria que eu imaginava que um problema é que eles apoiam os palestinos contra Israel, né? O Catar. Falei, isso aí já deve ser um problema. Mas eu li uma matéria e o cara falou o seguinte, os principais exportadores de gás mundiais são a Rússia, o Irã, terceiro lugar o Catar, quarto lugar os Estados Unidos. Então, eles eliminaram a Rússia, eles eliminaram o Irã e eles começaram uma campanha contra o Catar que explodiu num escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, que o governo do Catar foi lá, e aconteceu mesmo, comprou um monte de gente para fazer uma propaganda favorável do Catar. Entendi. Eles têm muito dinheiro. Eles compraram a Copa do Mundo, afinal. Né? Compraram também a Copa do Mundo. O que todo mundo faz também, né? Não é que é o Catar que especialmente... Não, a Copa do Mundo é um negócio, é um produto. É um produto,
Inclusive, os resultados da Copa do Mundo também são um negócio e um produto, mas Também. talvez a galera não esteja pronta o suficiente para a gente conversar sobre isso. Pode ser. Mas você vê só, no final das contas, eliminaram os 3 principais concorrentes. Agora eles vão vender o gás para os europeus. Sim, e muito mais caro, E inclusive. muito mais caro. E os europeus vão ficar dependentes dele, porque não pode voltar para a Rússia. O Catar é criminoso, corrupto. O Irã é inimigo da E humanidade. aí tá o incentivo de destruir o Nord Stream, para eles não poderem voltar atrás e por isso que, bom, vamos acabar com a chance deles voltarem atrás. Só que isso deveria ser uma decisão do povo europeu e não do povo americano, né? Tipo, se a Europa fosse realmente do povo europeu, isso era motivo de guerra contra os Estados Unidos, né? Mas não existe mais o povo europeu, realmente, se a gente olha, o Parlamento Europeu já sugou toda a soberania de todos os países, menos da Alemanha, digamos assim, talvez, mas da maioria dos países pobres, como a Grécia, por exemplo. A gente teve toda uma polêmica aí na época que a Grécia não queria pagar. Não, a Grécia foi martirizada. Então não existe mais o país da Grécia. O grego não tem mais um país, ele tem um vassalo do Parlamento Europeu, que é quem controla, porque controla o dinheiro. Que são os bancos europeus, os bancos alemães e franceses. Exato, que esses caras têm conluio com a oligarquia americana dos bancos americanos e do BlackRock e essas porra toda, todo mundo junto. Então, na verdade, a gente não tem mais governo das pessoas. A gente tem empresas que decidem o futuro do mundo. Então, não vivemos mais em democracia, não existe, é tudo oligarquia no mundo inteiro. Não, sem dúvida, é tudo oligarquia. Tem o governo norte-americano, que coordena tudo isso daí, né? Sim, mas eles são mais um braço da oligarquia do que realmente um braço do povo americano. O povo americano é um bando de retardado comendo nuggets, porra. E achando e falando de cultura woke. O povo americano foi destruído. Há uma guerra ao povo americano há muitos anos, através de mídia, e eles foram totalmente... deixaram eles burros. Eles sempre acreditaram em tudo do governo. Não, tinha armas de destruição em massa do Saddam Hussein, entra lá, tudo sempre foi povo, controlado, né? Lá, né? É um povo, né? E aqui no Brasil também. O pior é que os caras que controlam o povo americano controlam o povo brasileiro também agora. Deixa eu pegar uma água aqui, desculpa, rapidinho. É um panorama complexo, né? Mostra que a gente também pensa muito mais coisas igual do que pareceria à primeira vista, né? Verdade. Não, cara. Eu sempre olhei o que vocês falam lá no PCO e a maioria das coisas eu falo, eu falaria essa porra, tá ligado? Então, não é só porque vocês são de esquerda que... Cara, eu era de esquerda, cara. Eu era um puta esquerdista, a favor de todas as pautas e tal. Eu só não... percebi que eu não fazia mais parte daquele grupo depois que ele se tornou o que tornou. E aí as coisas que eu queria ouvir começaram a ser faladas pela direita. Então eu acho que tem muita gente assim, viu? Eu comecei a aparecer como direita, mas não que eu me tornei direita, só que a direita começou a falar as coisas que eu pensava, só isso. Então eu não me considero de direita. Eu acho que não a polarização política em geral, mas a polarização ideológica que existe entre a esquerda identitária e a direita, isso daí é uma coisa que é impulsionada de maneira consciente. Porque não é possível que pessoas que controlam vários países do mundo, a maioria dos países do mundo, nos Estados Unidos, não saibam que essa política identitária gera uma repulsa. Que isso daí cria uma divisão. E não faz nem sentido. Pronome neutro? Onde que faz sentido isso? Quem que é neutro? Você já conheceu alguém neutro? Você saberia identificar vendo alguém que é neutro? Começa a ser uma coisa ofensiva para todo mundo. A língua é um patrimônio geral da população. Você vai mudar a língua? De forma militante, de forma ideológica, para colocar uma ideologia perversa que vai só confundir a cabeça das pessoas, criando distinções onde não existem. Isso aí não há dúvida que esse fanatismo ideológico, isso aí é trabalhado conscientemente. É para criar massa de manobra, né? Como que você convenceria essas pessoas? Como que você atrai? Porque parece que o PCO, em vez de conseguir convencer essas pessoas, ele acaba se tornando inimigo delas. Tanto que vocês são chamados de nazistas, de bolsonaristas, de todos os istas aí, por essa galera woke. Eles atacam vocês diariamente. Não é bem assim. O problema todo, o que mostra que não é assim, que a gente tem um poder de convencimento, é a tentativa de silenciar a gente. Isso faz sentido.
né? Há muita tentativa, muita mesmo. Ninguém mexe com algo que não está dando certo, né? O pessoal quer calar o PCO. Por exemplo, eu tinha um programa no 247 semanal. E aí tinha um pessoal que, na minha opinião, era gente contratada para fazer isso, ia do programa sistematicamente para me atacar. Eles não iam para debater o que estava sendo discutido, eles iam para atacar. Não, você isso, bolsonarista e tal. Não sei se eles são de esquerda mesmo, as pessoas fizeram isso. Não, eu não acho que isso virou... Já se transformou em fascismo, na minha opinião. É uma coisa direitista. Não sei se a gente poderia dizer que é fascismo, mas é uma coisa direitista. Bom, mas se você olha para o Rui e quer que o STF cale ele, prenda ele, você tá usando... Não é, é autoritário. Não é, a tática fascista não era usar o braço do governo para calar a oposição e... Não, mas aí é muito tipo de autoritarismo, né? Para ser específico, é um tipo de autoritarismo. Não diria fascismo, realmente. Não chegaria tanto. Porque eles têm que se apoiar sobre uma opinião que, numa série de coisas, é uma opinião liberal. Mas hoje é o mercado que promove essa agenda, né? Não, tudo bem. ESG, hoje eles são braço do capitalismo. Eles se sentem os revolucionários, não, mas eles são massa de manobra justamente do capitalismo. É. O ESG, que é uma cultura woke, é uma cultura imposta pelos barões, pela oligarquia. Tanto que o mercado financeiro, que quem controla são eles, está infectado ainda, disso. Né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.